paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 10, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição desta semana, o reinado de Salomão. Vamos fazer a leitura diária desta terça-feira, no livro de 1 Reis, capítulo de número 2, verso de número 12. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Aqui, meus irmãos, foi na transição em que Davi morreu, e aí, consequentemente, Salomão assumiu o reinado de seu pai. Foi um momento, ao mesmo tempo, feliz, alegre, por ele ser o sucessor de seu pai, uma pessoa ao qual tão grande, fez grandes feitos, grandes maravilhas, foi um exemplo para o povo de Israel, apesar de ele ter passado por alguns percalços, ter dado algumas tropeçadas no meio do caminho, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi aquele que levou o povo, de uma certa forma, a servir ao Senhor de coração, de verdade, e fazer o que era agradável aos olhos do Senhor. Um guerreiro, um valente, uma pessoa de fibra. E aí, nesse momento, também teve a parte triste pela qual foi perder o seu pai. Salomão perdeu ao seu pai Davi, mas ao mesmo tempo ficou no seu lugar como rei de Israel, tendo que, nas suas costas, dar continuidade ao que o seu pai Davi tinha feito com grande afinco, para guiar o povo de Israel de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse momento, nessa fase de transição, foi quando teve a morte de Davi. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi. Reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E aí veio a questão de que Salomão foi nomeado rei de Israel no lugar de seu pai. Podemos ver aqui que também foi segundo o coração de Deus, pois Salomão não era o primogênito de Davi, mas como aconteceu também com Davi, que ele era um dos mais novos entre todos seus irmãos, Deus viu algo diferente em Salomão, para que ele pudesse ser escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E muito nós sabemos que Salomão sentiu o peso de ser chamado como rei de Israel após seu pai, depois de tudo que seu pai tinha feito, e ele foi orar a Deus e pedir ao Senhor misericórdia. E Deus falou para ele o que ele queria, que Deus desse para ele. E ele simplesmente falou uma das palavras mais lindas da nossa Bíblia, que ele gostaria de sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus de acordo com a sua vontade. E por esse motivo, por Salomão não ter pedido riquezas, bens materiais, não ter pedido nada que pudesse essa terra oferecer para ele, e ele pediu aquilo que era mais precioso, fazer a vontade de Deus, ter a sabedoria de Deus para guiar o povo, para fazer com que o povo crescesse no conhecimento, continuasse no caminho, na jornada, de acordo com Cristo. Aquilo encheu o coração de Deus, e Deus lhe fez uma promessa, que por esse motivo, que pelo seu coração, ele ter pedido uma das coisas mais lindas, Deus, ao mesmo tempo que ia dar muita sabedoria, conhecimento, entendimento, graça, para que ele pudesse guiar o povo, para que ele pudesse fazer as vontades do Senhor, fazer aquilo que era aplausível aos braços, aos pés do Senhor. Ele também ia dar para ele muitas riquezas, ele ia dar muitos bens, muitas mulheres, muitas coisas o Senhor ia dar para ele, e abençoar a sua vida de uma tal forma, como nós podemos ver na própria Bíblia Sagrada, que ele foi um dos homens mais sábios da terra, foi um dos homens mais inteligentes e mais prósperos que a terra viu até hoje, e consequentemente nunca vai haver outro igual a Salomão. Tomemos como exemplo, meus irmãos, sempre o lado positivo de Davi, de Salomão, que possamos estar sempre firmes e constantes,
fazendo a vontade do Senhor, buscando a sua direção, pedindo a Deus que guie os nossos passos, nos dando sabedoria, graça, entendimento, para continuarmos a nossa caminhada até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.